Bom dia, glória a Deus, sejam todos poderosamente alcançados pela graça de Deus nesse dia, nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos dar continuidade nos nossos estudos no livro de Salmos. Hoje, Salmos 120. Amados, esse salmo só tem 7 versículos. E nós vamos ver aqui, fazendo o resumo, o salmista pedindo livramento a Deus daqueles que possuem uma língua enganadora, mentirosa, coração assim endurecido por conta, da perseguição que eles fazem com o salmista. Então aqui nós vemos esse salmo é um cântico de peregrinação, né? Nós vamos ver o salmista pedindo que Deus os salve das línguas ímpias. Ele faz uma petição a Deus. Ele fala: salva-me dos mentirosos e das pessoas enganadoras. E ele faz uma predição. Ele prevê punição divina que cairá sobre os seus inimigos. E ele fala: salva-me, Senhor, desses corações, maldosos. O texto fala belicosos, maldoso, sabe? E ele fala sobre a identidade dos seus perseguidores. Eles são de Meseque e de Quedar. E eles exigem guerra contra o salmista. A iniquidade dos seus perseguidores, falada aqui nesse salmo, é exatamente como está no verso 6 e no verso 7. Ele fala assim: tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. Sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerras. O salmista deixa bem claro aqui nesses 2 versículos que eles, os seus perseguidores, exigem guerra contra ele, quando ele somente pede a Deus paz. Eu quero, assim, fazer uma pergunta a você. E para mim também. Nós, muitas vezes, estamos assim como o salmista. Nós queremos ter paz, no meio em que nós convivemos, no meio em que nós habitamos. E muitas vezes, ao invés de paz, nós encontramos pessoas que querem nos castigar, nos guerrear conosco, Como o salmista fala aqui, nesse Salmo 120, que ele clama ao Senhor. Ele fala: na minha angústia, eu clamei, eu clamo ao Senhor. E ele pede livramento a Deus contra os mentirosos, contra aqueles que o perseguem. Nós também, a exemplo do salmista, vamos orar a Deus. E quando nós estivermos em meio a pessoas conflitantes que nos perseguem, que se levantam contra nós, nos caluniando, com afrontas, até com palavras, que você e eu possamos, a exemplo do salmista, clamar a Deus nas nossas angústias, nas nossas perseguições, que Ele nos livre e Ele nos dê paz, mesmo em meio às guerras, Nos dê livramento. Ele pede a Deus e nós vamos pedir a Deus. Nós vamos seguir o conselho do salmista. Vamos pedir a Deus para nos guiar e nos trazer paz, mesmo em meio aos conflitos. Que a paz de Deus, amados, que fala a palavra de Deus, que é árbitro nos nossos corações, possam nos guardar, possa nos trazer paz em meio aos conflitos do dia a dia. Em nome de Jesus, amém? Fique com a palavra de Deus, em nome de Jesus, porque a justiça de Deus, ela é eterna. A lei de Deus, a palavra de Deus, ela é verdade. Então, que nas suas tribulações, nos momentos de angústias que possam atingir a sua vida, você possa recorrer à palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é eterna, ela é justiça e ela nos dá discernimento para que nós possamos viver, mesmo em meio a situações conflitantes, nós possamos ter paz em nossos corações, amém? Em nome de Jesus, Deus os abençoe ricamente. Leia esse Salmo 120, é só 7 versículos, e que o Senhor possa falar ao seu coração, em nome de Jesus.